Queridos irmãos, mais um episódio da guerra entre anciões e músicos. Agora lá em Cabreúva, alteraram a data do ensaio local, que seria o quarto domingo de cada mês, agora para quarta-feira. E os músicos estão loucos. Porque, gente, dentro da congregação cristã no Brasil existe a idolatria pelo púlpito e existe também a idolatria pela orquestra. Os músicos é um ente à parte, é um grupo à parte dentro da congregação cristã no Brasil, né? E eles já ameaçaram ir lá no Brás, fazer manifestação, passeata, né? E um dos que colocou panos quentes nisso foi o próprio Marcão de Cabreúva, que é o encarregado dessa igreja, o encarregado regional e encarregado dessa igreja. E agora está aí o defensor da CCB fazendo crítica à CCB, criticando os anciões, criticando aqueles que tomaram essa decisão, né? Dizendo que isso vai acarretar em desânimo nas pessoas, tá? Essa aqui é a crítica que eles fazem dentro da congregação cristã. A gente não pode fazer, né? De cunho teológico, não pode. Agora, crítica administrativa, dizer que estão fora da guia, aí pode fazer, né? Vocês são um baita de um hipócrita, né? Vamos rodar o áudio desse senhor e aí vamos fazer análise e o meu comentário. Presta atenção, vamos ouvir. Para você que gosta de alegria, não vai ser fácil ouvir essa notícia. Os ensaios do Bonfim vão sair do domingo e passar para quarta-feira. E sim, domingo era melhor. Era mais leve, era mais tranquilo. Era aquele dia que os músicos já separavam no coração. Tinha alegria, tinha comunhão, tinha paz. Mas infelizmente estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que até se alegrar incomoda alguns domésticos da fé. Tempos em que a comunhão é mal interpretada. A alegria vira motivo de crítica e o que deveria unir acaba sendo usado para dividir. Isso entristece. Entristece porque estamos falando de irmãos, de gente que caminha junto. E mesmo assim, às vezes, a perseguição começa dentro de casa. Ainda assim, seguimos. Agora será na quarta-feira. No meio da semana, no meio da correria, talvez até no meio do desânimo de alguns. Mas seguimos. E eu te faço uma pergunta sincera. Você vai deixar que a mudança de dia te afaste ou vai mostrar que seu compromisso vai além do conforto? Se você continua firme, comenta aqui. Marca quem precisa saber e compartilha para que ninguém diga que não foi avisado. Mudou o dia, a alegria continua, mesmo que ela incomode alguns. Deus abençoe. Bom, aqui ele está exortando a resiliência na guerra, na briga, porque isso aqui é uma guerra fria, é uma briga que está tendo ali dentro. E ele está convocando o povo para continuar congregando lá, que na verdade isso aqui é uma espécie de provocação para quem faz as mudanças ali. Que, na verdade, o que acontece lá em Cabreúva não é um ensaio técnico, né? Ali, a igreja lota, vem gente de fora, né? Porque o ensaio local, gente, é para fazer um ensaio técnico dos músicos locais para que, né, eles se ajustem em alguma coisa. E, para quem já assistiu os ensaios ali em Cabreúva, você vê que, na verdade, aquilo ali não passa de uma apresentação teatral, né? Onde o personagem principal ali é o encarregado de lá, o senhor Marcos Federzoni, né? Então, aqui você vê a guerra velada. Eles estão criticando, e esse combate, essa briga que tem ali em Cabreúva é velha, é antiga, vem desde o Hermelino, que tinha essa briga com os outros anciões, né, por conta do grande movimento que tem ali, de grande gente que vai lá para esses ensaios. O que esse senhor está falando? Ele está sugerindo que, na verdade, a mudança não foi por conveniência, não foi porque era o melhor que deveria ter sido feito. Ele está falando que foi uma perseguição, foi uma mudança, estratégia para prejudicar o ensaio. E isso, gente, dentro da própria liderança da congregação cristã no Brasil. E esse senhor aqui que está fazendo esse vídeo, muito provavelmente, gente, esse senhor não quer ministério ou não pode ter mais ministério, porque só vem a público fazer esse tipo de vídeo aqui quem não tem chance alguma de chegar ao ministério, tá? Esse tipo de crítica que esse senhor está fazendo aqui. Então, ele está sugerindo que existe um conflito ali dentro e a mudança não foi por conveniência. A mudança é o resultado de uma perseguição que está acontecendo ali na igreja do Bonfim, em Cabreúva. E então ele cita, para colocar peso
em quem fez a mudança para tentar colocar um sentimento de culpa, que colocar o ensaio na quarta-feira pode levar alguns aos desânimos. Você sabe que CCB não desanima coisa nenhuma, né? Se ele não for na quarta, ele vai em outro dia, em outro lugar, e assim por diante, né? Porque o camarada está preso ali dentro, ele não consegue se libertar se Deus não o tirar. Então ele vai continuar indo nos ensaios. Mas isso é uma espécie de jogada para criar uma culpa em quem está fazendo essa mudança. E aí ele desafia, ele faz um desafio, é uma convocação com espécie de desafio para que o CCBiano, ainda que se sinta mal, desconfortável, chega na correria em casa, mas que ele vá ao ensaio. Porque, na verdade, eles gostam da casa cheia. Eles querem. E diminuir a quantidade de pessoas no ensaio fere o orgulho deles. Enquanto você vai ter uma turma torcendo para que não apareçam as pessoas, que são esses que mudaram o ensaio, você tem uma outra turma torcendo para que apareçam as pessoas. E como bons CCBianos que são, tanto de um lado quanto do outro, ambos vão estar orando para que o Deus deles prejudique o outro. E assim por diante. A gente sabe que é assim, né, irmão? Ora a Deus, que Deus pode fazer uma obra, e o outro que fez a mudança também está pensando, vamos orar a Deus para Deus fazer uma obra, para que isso pare. Então é ambos orando nesse conflito, né, de perseguição mútua. E como eu já falei para vocês aqui, o ensaio em Cabiruva não tem nenhuma característica de ensaio técnico local, né? Parece mais uma apresentação teatral, né? Como você está vendo aí atrás, isso é um ensaio lá, tá? Essa multidão de gente, não tem essa turma toda lá, né? Provavelmente não tem, que toma Santa Ceia, tudo isso aí de músico, porque eles gostam de fazer esses eventos lá. Na verdade, o ensaio é um momento para o Marcão fazer uma apresentação dele, apresentações dele, e o povo fica tocando daquele jeito marcado, né? Aquele jeito que às vezes, muitas das vezes não pode, na CCB é proibido, mas lá tem uma certa flexibilidade, né? E eles podem rachar, tocar rachado e assim por diante. Mas essa mudança, e o vídeo desse rapaz deixa claro que existe uma tensão ali dentro, né? Eles falam que a gente não pode criticar a CCB, não pode, não pode criticar a CCB, tá errado. A gente fazer crítica construtiva, verdadeira, contra os falsos ensinos, né? As pregações absurdas, que são críticas teológicas, isso aí não pode. Agora, se mexer na orquestra deles, aí eles ficam loucos. Ficam doidos e vêm para a rede social, e essa aqui é uma tentativa de usar a influência que eles têm na rede social para colocar os músicos e essas pessoas contra o ministério da Congregação Cristã no Brasil. Isso aí é muito ruim. Isso aí a gente nunca fez, né? Tentar jogar o povo contra o ministério. Mas vocês fazem com tranquilidade, sorrindo no rosto, um sorrisão bonitão e ainda saudando com a paz de Deus. Isso aqui está incitando o conflito e a guerra dentro da própria igreja da Congregação Cristã no Brasil. Bom, agora a gente vai só observar e ver o que vai dar isso, né, gente? Vamos observar, acompanhar e vamos ver o que isso vai dar. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. É a guerra entre eles ali dentro, tá? É a briga interna. Deus abençoe e fiquem com Deus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.